que o homem gosta de pescar. Já viu que o homem gosta de pescar? O que ele está fazendo lá? Nada. Aí você, mulher, fala assim: eu posso entrar nessa caixa? Não, se você entrar lá, estragou tudo. Você vai querer mobiliar a caixa, encher a caixa de coisa. A caixa tem que ficar vazia. Pode olhar o homem dirigindo. Ele fala: ó, vou passar na casa do fulano, pegar não sei quem lá. Tá bom. Ele vai. A casa da fulaninha, esqueci. Bota o original leite. Origina o leite aí para entornar. Já sabe que vai entornar. Se ele não ficar ali só eu com o leite o tempo todo, o leite vai entornar. Se ele sai um pouquinho, pronto. E a caixa não nada, é o lugar que ele mais gosta de ficar. Ele chega em casa, pega o controle da televisão e começa pro nosso canal. Você fala: o que você está assistindo? Nada. A caixa do nada, ele gosta de ficar. A outra caixa dele tem, chama caixa do sexo. E gosta. Todo mundo gosta muito dessa caixa. Faz pouco, mas gosta dessa caixa. Faz pouco, não é não? Faz pouco. Tem gente que casa por causa de sexo, já viu? É engraçado isso, né? Depois que casa vai descobrir que esse negócio de vez em quando. Eu não pego dos casados aí. Tem um casado aí, namora 6 dias por semana? É difícil. Quanto mais tempo passa, parece mais minuto. Né? Aí tem gente que casa por causa de sexo. Casa não, filho. Por causa de sexo não. É do jeito que você pensa, não. Tem gente que pensa que todo dia, toda hora, ele manda pra Então, veja bem. A caixa então, do homem é assim. A cabeça dele é assim. Agora, a caixa da mulher é diferente. A cabeça da mulher são muitas caixinhas pequenininhas, cheias de caixinha, e tudo ligado uma com a outra de fio elétrico. Quando um fio encosta no outro, dá choque. Por isso que você chega em casa, às vezes vê essa carta. Aí o homem abre a caixa e pensa: o que eu fiz hoje? É que ela lembrou com você há 3 anos atrás, não deu o vestido que você pediu, pronto, estragou o dia. Ela está 1000 por hora, com raiva, chateada. Você ligou o fio e encostou no outro, pronto. E ela tem uma caixinha, faz tudo ao mesmo tempo. Olha, pode olhar, a mulher está na cozinha. Ela está aqui cozinhando, com o pé pelado de cheiro, com a coisa. Outro, ela dá uma madeira pro menino. Ela está escutando o que está passando na televisão. Se alguém falar qualquer coisa, o que é mesmo? Sabe tudo ao mesmo tempo, faz tudo ao mesmo tempo. É ligada em tudo ao mesmo tempo. Diferente do homem. O homem é só uma coisa cada vez. Se você falar assim com ele: olha, o menino está precisando comprar um material escolar, olha, está precisando comprar as coisas para o almoço, você fala: não, para. Quer saber de conversa nenhuma? Não, é só abre uma caixa cada vez. Tem que chegar: olha, é urgente, nós precisamos fazer uma compra. Pronto, é só um assunto aí, fala assim, pode falar. Se você falar 2 coisas, pronto, acabou. Você acabou com o assunto, acabou com a conversa. É diferente. Tá? Então a mulher tem que aprender a conhecer o seu marido, conhecer como é que ele se comporta. A mulher se comporta de um jeito, o homem é de outro jeito. Então é preciso amor. O marido precisa demonstrar esse amor com ações. Tá? E como é que se conquista? Como é que o homem é conquistado pela mulher? Como é que ele fica, se anima com a mulher? O homem é pela visão. O homem viu, pronto. É igual o carro de Fórmula 1. Ligou, a mulher é diferente. A mulher, principalmente com palavras, né? Com gestos. E a mulher parece aqueles opala velha antiga, né? Que a pessoa ia ligar e ficava demora a pegar, né? Homem não demora, tá pronto. Mulher demora a pegar. Homem tem que saber: olha, mulher, você começa a relação sexual com sua esposa na hora que levanta de manhã. Quando
você fala bom dia, dá um beijinho, aí pronto, pessoa vai terminar de noite. Homem não, 1 minuto está prontinho, mais 1 minuto acabou. Mulher não, tem que ir esquentando, assoprando uma brasa, até chegar de noite, quando está na hora, está pronto. É diferente. É diferente. Então, maridos tem que saber. Mulher é diferente de você. Você tem que preparar as coisas, né? É diferente. Tá? Bom, o homem então vai demonstrar. Não esqueça, data, não esqueça a flor de vez em quando. Mulher gosta de flor. Outra coisa, fogão, geladeira, ferro elétrico não é presente. Não dá porque mulher não aceita como presente. Isso não é presente. Presente para mulher é anelzinho de ouro, flor, é presente. Perfume. Aí a vendedora da Avon lembrando pelo fogão. É a executiva da Avon. Viu? Então, mulher gosta dessas coisas. Ah, mas esse aniversário vai dar um fogão. Fogão é pra casa. Dá uma panela é pra casa. Dá pra mim que trabalha. Ah, essa menina que eu trabalho mais ainda. Então, isso não é presente. Viu? Aprenda a dar presente. Vale mais uma flor do que uma geladeira, por incrível que pareça, viu? Muito importante para isso. A sua família, a sua casa, a rua que você está, é uma agência de Deus ali. Você deve convidar os vizinhos, deve visitar os vizinhos, levar a palavra de Deus a eles. A sua família é uma agência de Deus, onde você estiver. Tem gente que acha que é só a igreja que vai evangelizar, é só trazer a pessoa para cá, mas não, a sua casa, convide os seus vizinhos, fale a palavra de Deus, faz um suco, faz um biscoito, uma coisa assim, dá para os vizinhos, conversa, fala de Deus para eles, evangelize os seus vizinhos. Sua casa é uma agência de Deus. Se você criar bem os seus filhos, eles melhorarão toda a sociedade onde eles estiverem. Se eles estiverem no colégio, eles vão ajudar os outros alunos do colégio a serem melhores. Se eles estiverem aí na rua, eles vão melhorar. Um crente deve dar exemplo na sociedade, ser luz, ser sal. Então, eles vão melhorar a sociedade. Tem muito crente aí que, ao invés de melhorar a sociedade, está piorando a sociedade. Então, cuidado. Você está na terra para melhorar a situação, para levar as pessoas a Deus, a salvação. Se você vai arranjar um namorado, lembre-se: primeira coisa, crente. Se não for crente, nem brinque, porque você que escolhe. Ninguém escolhe namorado para ninguém, nem amizade, viu? Ninguém escolhe amizade com você, você que escolhe a sua amizade. Cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você ama, cuidado. Você que escolhe, ninguém obriga você a ser amigo de alguém ou a gostar de alguém. Se você que está gostando de alguém já sabe que ele não é crente, corta enquanto você pode, para não criar uma paixão maligna, que nem é de Deus, é de demônio mesmo. Cuidado, tá? Paixão é um perigo, viu? Amor é muito bom, mas paixão é coisa diabólica. Paixão cega a pessoa. Então, cuidado. Um apoio dos pais. Se você vai namorar com alguém, seu pai e sua mãe falam assim: não namore com esse fulano, esquece imediatamente. Pai e mãe detecta de longe o malandro, mas é de longe gente que não presta. Se você tem uma namorada, você não pode apresentar seu pai e sua mãe, esquece. Essa pessoa não serve. Em resposta à oração, sempre ore, faça teste com Deus. Gente, Deus é Deus vivo, Ele fala conosco, Ele responde a nossa oração. Fala: se você é me namorar com aquele fulano, então eu vou fazer o seguinte: quando eu chegar lá que eu vou encontrar com ele vai falar assim: olha, Deus me falou que você é a mulher da minha vida. Se ele não falar isso, está pronto, não é para você. Faça um teste com Deus. Olha, se eu não chegar lá e me falar isso, eu vou fazer isso. Porque acontece, gente, Deus faz qualquer coisa, Ele responde.
Então, faça as coisas dentro da vontade de Deus. Sim, faça dentro da vontade de Deus. Pergunte para Deus e Ele vai te mostrar. Olha, amigo, tem prazer em apresentá-lo. Já viu? Com quem se namora? Não, rapaz aí. Eu podia apresentar para lá. Não, ele é assim, esquisito. Se você está dizendo que a pessoa não é apresentável, como é que você vai namorar com uma pessoa dessa? Você tem vergonha de apresentar essa pessoa para os outros? Como é que você vai namorar com uma pessoa dessa? Outra coisa, sinto atração física. Não vá namorar com alguém que você não tem atração física por ele. Eu sempre recomendo, né? Branquinho com a moreninha dá certinho. Olha lá, ó, eu e minha gatinha aí. Branquinho com a moreninha dá certinho. Olha, gente, tem que ter atração física. Você tem que chegar perto daquele choque. Tem que dar para vontade. Não é que namoro você não pode fazer. E nem no noivado. Namoro é conhecimento só bíblico. Vocês podem conversar sobre a Bíblia, podem ler revista, vocês podem ficar, estudar junto. Encostar não. Tira a mão. Tira a mãozinha. Eu até recomendo sempre a bolsa. Porque tem uns rapazes aí que a mãozinha dele é saliente. Porque rapaz é assim. Ele sai de casa, ele vai lá no fundo do quintal e bota a mão dentro do formigueiro. Aí vai namorar. Chega lá, a mãozinha para quieto. A mãozinha para cá, a mãozinha para cá. Aí fala, moça, você faz o seguinte, pega seu rapaz, deixa eu ver sua mãozinha. Que mãozinha mais bonita. Você pega o dedinho dele e faz. Quando ele fala, pois é, não bota o dedinho mais na minha mãozinha, não, que aqui é só depois de casar, viu? Sabe, gente? Faça assim, aí você vai casar bem. Agora uma coisa engraçada, a mulher casada vai responder. Quando ele era solteiro, ele botava a mão no formigueiro para namorar. Depois que casou, ele agora vive com a mão no congelador. É verdade? A mão morreu. A mulher fala, meu filho, cadê aquela mão cheia de formiguinha? Agora pode. Nós casamos, agora pode. A mão morreu. Botou a mão no congelador. Matou a mão. Não é verdade? Pois é. Agora que a mão pode estar viva, a mão está morta. Mas é isso que acontece. Então tem respeito e não abuso dele. Então você não pode estar abusada do seu namorado, chateado. Respeito. Outra coisa, confia, não tem ciúmes. Sabe o que é ciúme? Insegurança. Pessoa que é ciumenta não confia em si mesmo, não é na outra pessoa não. Fala assim, não, eu sou bonito o suficiente para ela. Aí morre o ciúme dela. Pode que ela pega um rapaz para dentro, é mais bonito que eu. Isso é insegurança. Não é por causa da pessoa, é por causa dele. É igual a bolsa. Eu namoro para casa, não vou com ciúme. Você acha que as outras são mais bonitas que você. Que ele vai gostar mais das outras do que você. Então pare com isso, confia em Deus. Entrega o seu relacionamento na mão de Deus. Eu vou ser fiel à minha esposa. Por quê? Porque eu tenho a Deus. A esposa vai ser fiel ao marido. Por quê? Porque ela tem a Deus. Então confie em Deus, faça as coisas sempre baseadas em Deus. Vamos ficar de perto de nós vamos orar agora. Ô jovem, você quer começar uma vida nova hoje com Deus? Deus vai fazer o que agora com ele? Vai escrever o nome dele lá no livro da vida, não sei. Escreve. Você correu hoje? O diabo fala, é meu. Meu filho, o nome dele já está escrito aqui. Você vai ver Deus, é de Deus a partir de agora. Vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, vem sobre ele, Senhor, teu Espírito Santo, e dá a ele, Senhor, libertação de todo pecado agora. Cobre com teu sangue, em nome de Jesus, eu recomendo agora, Senhor, a ti essa vida. Escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, perdoa todos os seus pecados, que ele possa começar hoje uma vida nova contigo, cheio do Espírito Santo, cheio da tua graça. Ó Senhor, abençoa poderosamente a ele, guarda, livra de todo mal, protege o Senhor, dá conhecimento de ti, revela a tua presença. Pai, essas três jovens que aqui estão
estão. Nós não queremos saber o que eles fizeram. Mas o Senhor sabe, Senhor. E elas se sentiram assim, o Espírito Santo acusou alguma coisa e elas vieram pedir perdão. A melhor coisa que alguém pode fazer é isso. Se consertar contigo, Senhor. Viver em paz contigo e comunhão contigo. Abençoa esses três jovens, Senhor. Guarda, livra de todo mal. E dá mais a tua presença na vida delas. Enche-as do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória. Pai do Senhor, Deus abençoe. Alguém anota o nome dele, endereço, você visitar, rapaz, traga para a igreja amanhã. Pai do Senhor, moças. Vamos orar agora. Espírito, vem. Espírito Santo, Espírito, Espírito, vem. É você quem vem me tocar quando estou no lugar secreto. É você quem sopra, enxuga minhas lágrimas. É você quem intercede por mim com gemidos inexprimíveis. É a ti que eu chamo, amigo mais chegado que o irmão. Espírito Santo, te adoro. Espírito Santo de Deus, te adoro. Espírito. Nós temos que voltar às nossas origens. Deus faz milagre. Deus liberta, cura, batismo com o Espírito Santo, salva. Jesus faz. Já salvou, já libertou. Agora é hora de curar. Pai, em nome de Jesus agora, eu lembro da tua palavra, Senhor. Jesus levou na cruz do Calvário nossas dores e enfermidades. Oh, restaurar a ilustra e reforça a. Em nome de Jesus, toda enfermidade, solta agora essas vidas. Em nome de Jesus, vai sair. Solta, em nome de Jesus, solta, solta, solta. Em nome de Jesus. Agora, ossos, voltem ao normal agora. Em nome de Jesus, sejam agora emendados. Em nome de Jesus, dores, dor na coluna. Em nome de Jesus, sai, sai, sai. Solta agora, em nome de Jesus. Vai saindo, vai saindo. Surdez, solta, solta, solta. Ouvidos, abram-se agora, em nome de Jesus. Vem agora, Senhor, vem agora, com o teu Espírito Santo sobre essas vidas, o teu poder. Cegueira, sai, 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 toda cegueira, sai, em nome de Jesus. Sai, olho, volta a funcionar normalmente, em nome de Jesus. Agora, dores de cabeça, sai, solta essas vidas, solta, dores lombares, solta, em nome de Jesus. Vai soltando, vai soltando, vai soltando. Dor nas colunas, dor no pé, dor nas pernas, em nome de Jesus. Articulações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enxaqueca, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Bursite, sai, 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 sai em nome de Jesus. Toda doença, solta, 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 solta em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem foi curado? Levanta a mão, quem foi que foi curado? Aquela irmã ali, irmão lá, aquela irmão ali, outro irmão lá. Mais quem? 5, 6. Mais alguém? Olha aí, Jesus está aqui, irmão. Espírito, Espírito, vem. Espírito Santo, Espírito, Espírito, vem. É você quem vem me tocar quando estou no lugar secreto. É você quem sopra, enxuga minhas lágrimas. É você quem intercede por mim com gemidos inexprimíveis. É a ti que eu chamo, amigo mais chegado que o irmão. Espírito Santo, te adoro. Espírito Santo de Deus,
sangue das mãos do Evangelho. E nós não oramos para ninguém receber dom. E a igreja está ficando sem dom. Nós agradecemos em nome de Jesus. Glórias a Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor agora e para sempre.